Halloween. O Halloween, ou Dia das Bruxas, como é mundialmente conhecido, nasceu das datas comemoradas pelo povo celta com mais de 2000 anos. Eles acreditavam que o Halloween, conhecido também como Samhain, era o tempo em que a divisão entre o mundo visível e invisível se tornava fina, quando forças sobrenaturais estavam ativas e fantasmas e espíritos estavam livres para fazer o que quisessem. Estava aberta as portas para todos os seres ao anoitecer do dia 31 de outubro. Crianças americanas, inglesas, irlandesas e escocesas preparavam-se para relembrar esse festival do fogo. Vestidas de várias fantasias, elas percorrem longas distâncias, saudando os moradores com o tradicional gostosuras ou travessuras, originária do medo que os povos antigos tinham das criaturas dos outros mundos, que para amansar seus humores era colocado na frente de cada casa um prato de doce. Outra possível origem do costume, travessura ou gostosura, dei-nos coisas gostosas ou faremos travessuras. Fala que essa origem não é celta, mas sim um costume europeu do século IX, chamado Samhain. No dia 2 de novembro, dia de todas as almas ou dia dos mortos, os cristãos andavam de vila em vila para ganharem as chamadas soul cakes, ou tortas feitas com pedaços quadrados de pão e groselha. Quanto mais tortas recebiam, mais orações eles prometiam em memória dos parentes mortos, daqueles que doavam as tortas. Naquela época, acreditava-se que os mortos permaneciam num limbo por um período de tempo após a morte, e através de orações, mesmo de estranhos, aconteceria a passagem do limbo para o céu. As crianças são iluminadas pelo seu caminho pelo grande amigo Jack, uma abóbora com careta em forma de lanterna, usada para iluminar as fadas, gnomos e duendes, e fechar mais rápido nas casas para a realização dos pedidos dessa noite mágica. Contam a lenda que Jack era um fazendeiro, que na noite de Halloween não deu uma abóbora a uma bruxa, e essa bruxa o transformou em uma lanterna de abóbora. Na tradição celta, o Halloween era o ano novo entre seu povo, um réveillon. Começava no dia 31 e só terminava dia 2 de novembro. Essa data era chamada de época de passagem, e nessa data a realização dos desejos estava muito mais fácil. Nos países católicos, como a igreja não conseguiu desvincular essa tradição do povo do campo, originou-se o Dia dos Finados. No Brasil, comemora-se o Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro, e finados no dia seguinte. As pessoas usam as datas para relembrar os mortos, decorando túmulos e lápides de pessoas que já faleceram. O costume do Halloween foi trazido para os Estados Unidos na década de 1840 pelos imigrantes irlandeses que saíam de seus países pela escassez do seu principal alimento, a batata. Nessa época, a travessura favorita na Inglaterra era escrever sobre as paredes das casas e retirar as trancas dos portões. Na noite do dia 31 de outubro, os druidas, sacerdotes do povo celta, faziam oferenda nas florestas, entre os carvalhos, considerados árvores sagradas. Acendiam fogueiras e, enquanto dançavam ao redor do fogo, agradeciam as colheitas. Ao amanhecer, os druidas davam a cada família uma centelha daquela fogueira para que acendessem com ela o fogo do qual iria cozinhar. Acreditava-se assim a casa estaria mantida livre dos maus espíritos. A origem do nome Halloween, a Igreja Católica designou o dia 1º de novembro para honrar todos os santos. A noite anterior a Todos os Santos era chamado de Todos os Santos. A expressão Noite de Todos os Santos foi abreviada para Halloween. Os esotéricos têm outra versão para o Halloween,
que começa pela origem da palavra Halloween, que se originaria das Halloweenas, assim chamadas as guardiões femininas do saber oculto das terras do norte, Escandinávia. Após a conquista das Gálias pelos romanos, os vencedores cuidaram de trabalhar para apagar a cultura pré-existente, como forma de desestruturar e impor a nova ordem do dominador. Isso assegura ao vencedor o afastamento do risco de reorganização do vencido. Sou a Flaviana Rosa, do canal La Rosa Consultoria. Um pouco de conhecimento. Um ótimo Halloween a todos e até!